Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos aqui mais uma live realizada pelo Ministério Público, em parceria com o Sindijor. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Tânia, para quem ainda não me conhece, sou Tânia Halber. Eu sou jornalista do Departamento de Comunicação do Ministério Público. E hoje nós encerramos, né? Uma rodada de debates que nós começamos no dia 28 de julho, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, para falar sobre democracia e liberdade de expressão. Nós fizemos 3 lives, né, com riquíssimos debates, e hoje nós vamos falar sobre o tema democracia e liberdade de expressão, o que podemos fazer para não perdermos estas garantias. Nós teremos 2 convidados para participar conosco, a promotora de justiça Luciana Fernandes de Freitas e o professor da Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso e jornalista, Gibran Luiz Lachowski. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal entrando, acenando. É importante, vocês sabem, quem já participou aqui, que a participação de vocês também é muito importante para este nosso debate. Vocês podem enviar perguntas em qualquer momento para os convidados, fazer comentários, que este é o nosso principal objetivo, promover esta interação aqui durante essa nossa transmissão. Então, eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o professor Gibran Luiz Lachowski. Ele é professor da Unemat, é jornalista e vem hoje enriquecer o nosso debate. Eu já vou enviar aqui o convitinho pro professor para iniciarmos aqui, enviando, só lembrando que estou aqui sem contato com outras pessoas, né? Então, a gente toma todos os cuidados aí, né? Os cuidados de prevenção, cuidados com a saúde. Boa tarde, André. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tânia. Muito feliz de participar desta sequência de lives, esta parceria entre o Sindicato das Jornalistas e dos Jornalistas de Mato Grosso com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Professor, já foram 3 lives, 3 importantes debates com temas relacionados e debates muito ricos, né, de muita importância para a atuação dos profissionais da imprensa, né, também da atuação do Ministério Público. É um assunto bastante importante. Esse projeto que nós desenvolvemos desde o finalzinho de julho, Sindicato e Ministério Público, versa sobre a liberdade de expressão e a defesa da democracia. Mas assim, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma saudação especial a todas e todos que nos acompanham nesta live, uma saudação especial à jornalista e assessora do Ministério Público, a Clênia Goretti, que foi uma parceira assim, de primeira hora neste projeto, e também cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, por ter acolhido esta proposta, e mais poderão vir, né? Então, nós já tivemos 3 lives, eu até anotei aqui os temas, né, para falar certinho. Nós já falamos sobre ameaça ao direito à informação e à liberdade de imprensa, falamos sobre o combate às fake news e a qualidade de informação, e falamos também sobre a lei de abuso de autoridade. E hoje falaremos sobre ações práticas na defesa da democracia e da liberdade de expressão. Eu só gostaria de colocar nesse início 2 aspectos aqui importantes, porque assim, a democracia é uma conquista histórica e ela precisa ser defendida diariamente. E aí nós temos pelo menos 2 aspectos centrais, um mais antigo e histórico e um mais atual. O mais antigo e histórico, que faz parte da estrutura do nosso país, é o oligopólio das comunicações. Quando nós temos poucos grupos de comunicação controlando milhares de veículos de comunicação, a circulação de ideias e o debate não ocorre, ou ocorre de maneira mais arrefecida. Por isso é que nós precisamos defender a democratização dos meios de comunicação, seja quanto às concessões públicas, que são o caso das emissoras de rádio e televisão, e seja também no campo da internet, porque as pessoas acham muitas vezes que na internet não existe um latifúndio midiático. Mas existe também, existem grandes plataformas que controlam esse espaço, e é lógico, nós tentamos de todas as maneiras furar o bloqueio e produzir uma outra comunicação. E por fim, ainda nessa primeira questão
dos ataques à democracia, nós temos um aspecto mais recente, que é uma onda internacional conservadora, alimentada por ódio e fake news. Isso se espalha por vários países e no Brasil tem eco. Infelizmente, um dos símbolos das fake news e desta onda conservadora de ódio no nosso país é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o bolsonarismo. Nós precisamos identificar isso, combater diariamente. Professor, quando nós falamos em liberdade de imprensa, um assunto acho que merece aqui, né, a gente trazer aqui para discussão, porque ele gera opiniões diversas, que é em relação à retomada da exigência do diploma para a atuação de jornalistas. Existe uma PEC em tramitação, a proposta, para tratando dessa questão. Isso, Tânia, existe essa PEC, mas assim, o Sindicato dos Jornalistas e das Jornalistas sempre defendeu o exercício do jornalismo a partir da pessoa que tem o diploma universitário. Esta é uma luta e uma demanda antiga. Em 2009, o STF, infelizmente, tomou uma decisão equivocada, negligenciando a necessidade da exigência do diploma, e desde então, pessoas que não são formadas podem exercer o jornalismo. Foi uma decisão equivocada, nós entendemos assim, porque confundiu a liberdade de expressão que todo cidadão e cidadã tem com os aspectos específicos do ofício de jornalista. Nós temos, provavelmente, aqui acompanhando a live, jornalistas e estudantes de jornalismo. E nós sabemos como é complexo e cheio de responsabilidade esta profissão. Desde o momento que você levanta uma pauta, corre atrás das fontes de informação, tenta confrontar as ideias diferentes, faz a checagem da informação, divulga, acompanha a repercussão. Isso exige bastante técnica, estética, ética e um trabalho profissional. Por isso é que, anos depois dessa decisão do STF, foi apresentada uma PEC no Senado da República com o apoio da FENAGE, que é a Federação Nacional das Jornalistas e dos Jornalistas. Esta PEC foi aprovada em 2 turnos por larga margem de votação, e desde 2016 esta PEC está na Câmara das Deputadas e dos Deputados Federais. Está pronta para ser votada, já passou por todas as comissões e espera um envolvimento maior da nossa categoria, dos estudantes de jornalismo, dos jornalistas e das jornalistas, para que isto entre em pauta. E aí é bom ressaltar que esta PEC ela não inviabiliza os registros de jornalista que forem conseguidos antes da implementação desta PEC, desta proposta de emenda à Constituição. No entanto, nós entendemos que é fundamental. O Brasil passa, neste momento, o jornalismo no Brasil passa, neste momento, por um crescimento em termos de status científico. Desde 2013, nós temos as novas diretrizes curriculares para os cursos universitários de jornalismo. Estas diretrizes estabelecem e tentam fazer com que o jornalismo seja reconhecido no país como um campo científico. E aí nós vemos a importância, Se o advogado e a advogada faz um curso universitário para exercer sua profissão, se o médico, a médica, a bióloga, o biólogo, por que não também o jornalista e a jornalista que trabalham a partir de um embasamento científico e cheio de responsabilidade? Então, finalizando essa parte aí, eu compreendo que é uma tarefa nossa. Você, jornalista que nos acompanha, você, estudante que nos acompanha, é tarefa nossa fazer a mobilização e conversar com os nossos representantes na Câmara dos Deputados e das Deputadas, com os 8 que nos representam aqui, para que coloquem em pauta e aprovem a retomada do diploma. Nossa, é uma importante discussão. Vamos dar um oi para quem está acompanhando, para as pessoas entrando, já mandando aí um oizinho. O pessoal pode participar. Quem quiser aí deixar uma pergunta, fazer algum comentário, para o professor sobre esse assunto, Então a gente está aberto aqui, vamos estar repassando, respondendo. É importante para esse nosso debate, para enriquecer essa discussão.
Estamos falando sobre democracia e liberdade de expressão, o que podemos fazer para não perdermos essas garantias. E aí, nós temos um cenário atual, né, em que não só jornalistas, até outros profissionais estão sendo vítimas de diversos tipos de ataques nas redes sociais, mídias digitais e até mesmo com violência física. Nós até abordamos esse cenário aqui em algumas lives, professor. O que pode ser feito para enfrentar essa situação? Eu acho, Tânia, que em primeiro lugar é entender que esses ataques não são isolados, fazem parte de uma onda conservadora que afeta profissionais, artistas, pessoas que se consideram progressistas, que defendem os direitos humanos. Isso ocorre no Brasil e ocorre pelo mundo afora. Então, em primeiro lugar, identificar que isso não é isolado, é conjuntural. Nesse sentido, o Sindicato dos Jornalistas e das Jornalistas de Mato Grosso recebe semanalmente denúncias, né, de jornalistas profissionais que foram agredidos nas redes sociais, foram agredidos, inclusive fisicamente. Nós temos 2 casos notórios aí, em que jornalistas foram afetados e, inclusive, quase foram censurados. Um deles é o do jornalista Enoque Cavalcante, que meses atrás fez algumas postagens no Facebook se manifestando contra uma manifestação que ocorreu em Cuiabá, que defendia a volta do AI-5. O AI-5 foi o ato institucional número 5 de 1968, foi um instrumento bastante bruto, um dos principais instrumentos da ditadura militar, que estabeleceu bastante censura naquele momento histórico. O Enoque fez a crítica, uma das pessoas se sentiu ofendida, foi ao judiciário, conseguiu uma liminar, o Enoque foi obrigado a retirar suas postagens da rede social, mas ele não se calou, foi em frente, conseguiu uma nova liminar e restabeleceu o direito de difundir a sua crítica. O outro caso foi também recente, do jornalista Jacques Gauche, que foi, inclusive, ameaçado por um parlamentar federal. Também não se calou, registrou um boletim de ocorrência e deu visibilidade a esses assuntos. O sindicato emitiu notas de apoio a essas pessoas, porque isso é fundamental, né? Identificar e dar visibilidade a esses crimes contra a democracia. Por isso nós precisamos, Tânia, criar uma frente em defesa da democracia em Mato Grosso. Essa frente deve reunir pessoas, sindicatos, movimentos populares, as minorias sociais, o Ministério Público, o Movimento Sem Terra, o Movimento das Mulheres, o Movimento Negro, o Movimento LGBTQI+, todas as minorias sociais que se sentem representadas nesta luta em defesa da democracia. Por isso é que o sindicato faz aqui publicamente um convite a todas as entidades sociais, faz um convite especial ao Ministério Público para participar desta frente em defesa da democracia, que seria uma frente que teria um manifesto, teria princípios, metodologia de ação, ocuparia espaços nos meios midiáticos, dialogaria com a sociedade e seria proativa, não só reativa, mas proativa no campo educativo, da denúncia e também propondo alternativas. Seria uma junção de esforços. Seria uma junção de esforços para dar visibilidade a este problema, que é o ataque à democracia, e uma visibilidade de esforços para que essas entidades e pessoas assumissem esta defesa em todos os espaços, né? Teríamos condições de dialogar com os cursos de jornalismo em Mato Grosso, com os outros cursos universitários, com entidades de classe. Também poderíamos nos aproximar de parlamentares que tivessem a disposição de defender abertamente a democracia. Poderíamos, inclusive, propor uma lei de iniciativa popular que desse mais guarida aos profissionais do jornalismo, aos profissionais da imprensa. Eu me recordo aqui que a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos fez um protocolo com a OAB em nível nacional, e rapidamente uma pessoa neste campo sendo agredida, ela tem o acolhimento e o apoio da OAB. Nós podemos pensar em ações deste tipo aqui em Mato Grosso a partir desta frente.
Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, professora. Que a gente tem aqui uma pergunta do Mr. Anderson. A gente vê muito o uso da liberdade de expressão como justificativa para incitar o ódio, difamar, denegrir e ofender. Quais os limites impostos pela legislação para evitar que as redes sociais se tornem, não sei se ele continuou, se tornem tribunais? Olha só, eu tô ouvindo assim, longe a sua voz, mas eu tô ouvindo, acho que deu uma baixada no volume. Mas assim, a liberdade de expressão, ela não significa liberdade para ferir e ofender as pessoas. Tudo necessita de critério e de responsabilidade. E isso seja no trabalho jornalístico e isso seja também na sua participação, por exemplo, numa rede social, no WhatsApp, no Telegram. Você precisa ter a medida certa. Se é uma acusação contra uma pessoa, primeiro verifique, cheque, procede essa informação, porque muitas pessoas inocentemente repassaram informações que eram inverídicas e acabaram contribuindo, inclusive, para a morte de outras pessoas. Isto é muito sério. As redes sociais muitas vezes viram tribunais de julgamento. E, na verdade, numa democracia, nós não precisamos só de pessoas falando, opinando. Nós precisamos de pessoas que ouçam, que escutem, para fazer o diálogo. Então, na vida, não vence quem grita mais. Eu acho que vence e segue em frente aquele que ouve e tenta construir conjuntamente. E a Souza Stud diz também, para ser jornalista é necessário se prestar em uma faculdade. Opinião aí quando a gente estava discutindo em relação aos diplomas, né, professor? Repete para mim, fazendo favor, que eu não ouvi. Tá. Será que meu áudio está chegando? Está me ouvindo aí, professor? Meu áudio está ok aí? Eu estou te vendo bem, estou te vendo baixinho, mas eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Para ser jornalista é necessário se prestar em uma faculdade. O comentário da Ia Souza. Ah, sim. Eu defendo, o sindicato defende que para exercer o jornalismo é necessário que a pessoa seja formada. Agora, nós temos milhares de jornalistas, bons jornalistas, boas jornalistas, que se fizeram na vida. No entanto, de algumas décadas para cá, muitas universidades públicas e privadas surgiram, inclusive nos mais distantes grotões do país, possibilitando que as pessoas tivessem acesso ao ensino universitário e fizessem uma universidade. É por isso que nós defendemos. Agora, esta PEC, que nós falamos no começo, ela é bom frisar isso, ela não tira do mundo do trabalho aqueles jornalistas que já conseguiram seu registro de trabalho sem ter a universidade. Agora, nós não podemos deixar de defender o ensino universitário, porque ele qualifica profissionalmente, qualifica eticamente, qualifica tecnicamente e esteticamente. É fundamental a defesa do diploma. Tem aqui uma outra pergunta, professor, do IB Gomes. Ele pergunta assim, como conciliar o ensino do jornalismo, ancorado ética e profissionalmente em bases sólidas, diante das demandas do mercado e essa nova onda conservadora? Um abraço para o IB, é o Yuri, professor Yuri da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Tangará, do curso de jornalismo. Um abraço aí ao Yuri, a todas as estudantes e os estudantes do curso de jornalismo e da Unemat em geral. Olha, Yuri, para que o ensino, aprendizado do jornalismo seja efetivo, para que as pessoas não se sintam numa redoma e acreditem que vão aprender só quando estiverem no mundo do trabalho, nós precisamos sempre ter um diálogo entre os meios de comunicação, os jornalistas que já estão trabalhando, com os profissionais que dão aula, com os estudantes. É preciso ter este intercâmbio constantemente no campo da pesquisa, da extensão, do ensino. O que nós não podemos permitir é que haja um apartamento entre o mundo do trabalho e a academia. Os dois são complementares, são interdisciplinares, e aí vale muito a pena, desde o começo, colocar os estudantes para conhecer a realidade de perto, concretamente.
em vez de privilegiar, por exemplo, as ações online, quando nós tivermos condições de estarmos todos e todas nas ruas, né, depois da pandemia, aí sim, pedir e dar atividades para esses estudantes para que eles descubram pautas nas ruas, conversando com as pessoas, frequentando a feira, indo nos bairros, conhecendo, sentindo a realidade de perto, né? É assim que a gente sente e transforma a realidade. Quanto à questão da onda conservadora, é desde o início dizer para o estudante e para a estudante que jornalismo é uma profissão de cunho sociocultural. E nas nossas bases, no nosso código de ética, nas nossas bases legais e epistemológicas, está a defesa da cidadania, a defesa da democracia, a liberdade de opinião, a pluralidade de ideias e a construção de um mundo mais justo e igualitário. Se a gente fizer este sermãozinho todo dia, em toda aula, eu tenho certeza de que nós caminhamos para uma formação mais humanística. Estamos falando com o professor Gibran Luiz Lachovski, que ele é professor da Unemate, jornalista, né, do Sindijor, e estamos falando sobre liberdade de expressão e democracia, o que podemos fazer para não perdermos essas garantias. Já vamos caminhando para a reta final dessa primeira parte, aqui com o professor Gibran. Agradecemos a todos que estão aqui participando, e tem uma pergunta aqui, do Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira. Jornalistas e colunistas, a diferença? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né, professor Gibran, em relação a essa diferença, porque pode haver uma confusão e gerar, vamos dizer assim, uma opinião aí errada muitas vezes. Tá, eu vou responder a essa pergunta e em seguida eu faço os meus agradecimentos finais, né? É isso? Tá tranquilo ainda, professor. Pode tranquilo? Responder tranquilo. Ainda temos um tempinho, então tá. Sim. Então, respondendo a diferença entre colunista e jornalista. Olha só, o trabalho de um colunista, ou a participação de um colunista num veículo de comunicação, seja impresso, eletrônico, em rádio, em jornal, ele tem o caráter opinativo e analítico. O colunista ou a colunista pode ser também uma jornalista ou um jornalista, não necessariamente. Eu, se fosse um economista, poderia ser convidado para fazer uma coluna sobre economia doméstica, economia popular. Se eu fosse um advogado ou uma advogada, para falar sobre direito do consumidor, direito dos povos indígenas, eu falaria a partir da minha expertise, da minha experiência, da minha vida e do meu conhecimento acadêmico. Então, o colunista, ele não necessariamente precisa ser um jornalista. Agora, o jornalista, ele faz principalmente o trabalho de reportagem, de produção de notícia, de levantamento de informação, de pauta, de investigação. Este trabalho, o colunista que não é jornalista, não pode fazer. Um economista, uma bióloga, alguém especializado na área da medicina pode ser uma sumidade, mas jamais deveria ter a possibilidade de fazer uma reportagem sobre esses assuntos. Pode ser uma fonte de informação, uma fonte importante, mas não assumir o ofício de jornalismo do jornalista para desenvolver este trabalho. São duas funções que podem ou não, né, no caso do colunista, ser desenvolvida aí pelo jornalista. Acho que ficou explicado, né? Ficou diferenciado. Ficou. Obrigada, professor. Tem bastante comentário aqui. A Carna Iba, Ana Paula diz, jornalismo tem responsabilidade social. O De Bernardo, acho que seu afilhado, está falando aqui, parabéns pela live. E Juvenal Paiva fez uma pergunta aqui. Como superar os desafios democráticos diante de um governo déspota? Tem bastante perguntas chegando, mas a gente tem que encerrar porque deu o nosso tempo, professor. Eu vou repassar, então, uma pergunta para o senhor encerrar, que era que a gente estava falando aqui, da Ana Paula, sobre a formação de base, sobre a alfabetização midiática, o que fazer? E aí o senhor poderia responder e já fazer suas considerações, professor, para a gente encerrar aqui nosso tempo. Tá, eu vou responder a Ana Paula,
Vou mandar um abraço aí para o Juvenal, que é lá de Rondonópolis, das comunidades eclesiais de base, das SEBs. E assim, mandar um abraço para todo mundo que assim, eu não consegui ouvir direito, mas que fizeram comentários. Muito obrigado aí pelos comentários. Bom, sobre a alfabetização midiática, ela é fundamental e não deve ocorrer apenas nas universidades. Desde o início, no ensino fundamental, eu acho muito importante que professoras e professores, as escolas como um todo, assumam esta responsabilidade da alfabetização midiática, que não é apenas ensinar as pessoas a manejarem os aparelhos, mas sim compreender em que contexto eles existem, quais são suas potencialidades, os seus perigos e principalmente utilizar a tecnologia para um crescimento pessoal, um crescimento coletivo, um crescimento cidadão e também, por que não, na defesa da democracia. Já finalizando então, Tânia, agora sim, né, para finalizar, já finalizando, eu gostaria de agradecer a esta parceria, em nome do Sindicato das Jornalistas e dos Jornalistas, agradecer esta parceria aí de 4 lives sobre a liberdade de expressão, sobre a defesa da democracia. Também gostaria de fazer um convite especial aí para o jornalista e a jornalista que nos acompanha para se filiar no Sindicato das Jornalistas e dos Jornalistas. Enxergue o sindicato como espaço de acolhimento, como uma ferramenta para melhorar condições de trabalho, melhorar os salários e garantir efetivamente o nosso trabalho jornalístico, que é promover a democracia. Eu finalizo dessa maneira, também agradeço e faço uma saudação à promotora Luciana, que vai nos suceder agora. Faço de novo esse convite ao Ministério Público para participar desta frente em defesa da democracia. Um abraço e até a próxima. Sigamos em frente. Obrigada, professor. Em nome do senhor, agradecemos a todos, né, os representantes do sindicato, do Sindijor, que participaram, né, aqui conosco. O procurador acabou de comentar aqui, parabéns, não há democracia sem imprensa livre, né, o comentário do Procurador-Geral de Justiça. Então, vou encerrando com o senhor, professor, porque nós vamos continuar com a promotora de Justiça, Luciana Fernandes de Freitas, continuar aqui com o pessoal esse debate, mas o senhor vai estar continuando aqui conosco, né? Eu vou encerrar com o professor, para já convidar. Agradeço a todos, e a gente não conseguiu repassar todas as perguntas, peço até desculpas, porque realmente são muitas perguntas e a gente acaba não conseguindo repassar todas, mas se tem alguma pergunta aí, pode refazer ela, que a gente repassa para a doutora Luciana, que já chamei aqui. Doutora, só aceitar, já está entrando. Boa tarde, doutora. Doutora, eu não estou te ouvindo. Vamos ver aqui se o pessoal está ouvindo. Me ouve. Agora sim, doutora. Vou tirar o fone que fica melhor. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde, Tânia, obrigada. Professor Gilbran, parabéns. Estava acompanhando aqui, foi ótimo o debate. E boa tarde a todos que nos acompanham também. Então, doutora, o professor Gibran, ele, nessa primeira participação, ele fez uma propositura, né? Ele, diante do atual cenário, para garantir a liberdade de atuação dos profissionais da imprensa, né? De outras profissões, inclusive, a criação de uma frente para a democracia em Mato Grosso. E eu gostaria que a senhora comentasse, né? Como a senhora avalia essa propositura, essa proposta. Essa proposta é uma provocação, né? É muito instigante. Tânia, esse tipo de coalizão, né, de associação, de reunião, inclusive, né, eles acabam expressando uma faceta, né, eles concretizam uma parte da própria liberdade de expressão, né? Então, esse tipo de ocupação do espaço público, né, lutando pela concretização dos direitos, né, dos nossos direitos e garantias fundamentais e sociais, eles sempre têm sido incentivados, né? Então, é muito interessante fazer esse tipo de frente, né, de ocupação, de proposta, e eu tenho certeza, né, que levando isso
ao procurador-geral, que sempre esteve aberto, né, a esse diálogo, né, com a sociedade como um todo, eu acho que isso pode ter um efeito muito importante, né, na concretização dessa liberdade de expressão que, né, com responsabilidade social, que é como já tinham falado anteriormente na live, que é o objetivo, né, dessa coalizão. Então, é muito interessante essa proposta. Com certeza, então, essa discussão, ela vai continuar, né, doutora? Não vai parar por certeza, aqui, né? ela não para aqui, né? Por isso que eu falei, eu acho que é uma provocação, né? É algo que a gente tem que continuar aí a pensar, a desenvolver, a dar os contornos, né? Para que seja efetivo. Então, com certeza, é algo que vai ser levado, né, à frente a partir, né, dessa live, dessa parceria aí do Sindijor com o MP. Agradecemos a todos que estão entrando, que estão aqui participando e que podem enviar perguntas aqui para a doutora Luciana, fazer comentários, que a gente vai estar repassando, promovendo essa discussão, né, continuando, né. Agora, doutora, falando em democracia, liberdade de expressão, temos um grande avanço, que é a Lei de Direito de Resposta. Desde 2015, né, ela regulamenta situações em que alguma informação, né, que foi dada, feriu, causou dano a alguma pessoa. O que ela significa para a garantia, né, do direito de liberdade de expressão e da democracia? Certo. Na verdade, Tânia, assim, eu acho muito importante pontuar que o direito de resposta, ele não nasceu em 2015 com essa lei, né? O direito de resposta, ele é um direito e uma garantia fundamental expresso na Constituição, naquele rol do artigo 5º de direitos e garantias fundamentais, né? Então, a partir daí, a gente já vê o quanto é importante, né? O quanto é indissociável trabalharmos a liberdade de expressão junto com o direito de resposta, né? Significam, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, né? De um mesmo direito. Então, a Lei 13.188 de 2015, ela, na verdade, veio procedimentalizar, né, o exercício desse direito de resposta, trazendo aí uma disciplina, forma de exercício, né, superando, inclusive, um vazio legislativo que havia ficado, né, após o julgamento da DPF 130, né, que acabou por extirpar aí do nosso ordenamento jurídico, né, da remoção, da não recepção em bloco, da lei de imprensa, né. Na lei de imprensa antiga já haviam algumas disciplinas, alguns artigos sobre o direito de resposta, né. Inclusive foi um voto vencido do ministro Gilmar Mendes, né, que para ele deveria manter esta parte com relação ao direito de resposta. Então, mas acabou vencido e nós ficamos com essa lacuna, né, do exercício do direito de resposta, mas é um direito que já estava no artigo 5º da Constituição. Então, essa lei veio justamente trazer esta forma, né. Então, o direito de resposta, Tânia, ele, na verdade, ele traz o quê? Ele, ao mesmo tempo que ele incentiva, né, a liberdade de expressão jornalística, por quê? Porque ele delimita, né, um rol mínimo, um núcleo duro, para dizer assim, até onde o jornalista, né, até onde essa expressão pode ir, e, ao mesmo tempo, ele inibe o abuso, né, que eu vi muitas perguntas, muitos comentários falando aí sobre o abuso. Então, o direito de resposta, ele também inibe esse abuso, né? O abuso do direito. E abuso do direito, né? Métodos, mecanismos de inibição de abuso de direito são próprios de uma democracia. Então, aí a gente une, olha a importância do direito de resposta, né? A gente une aqui uma concretização da própria democracia, né? Um incentivo à própria liberdade de expressão e a inibição desse abuso do direito, né? Essa lei, Tânia, ela trouxe esses procedimentos, né? Mas ela tem algumas reflexões também que a gente tem que, acho que é importante propor, né? Nesse ambiente. Então, assim, veja bem, a lei, ela diz assim, que primeiro, né, aquele que pretende exercer um direito de resposta, aquele que se sentiu, né, ofendido ou difamado, enfim, ele primeiro tem que se dirigir ao veículo de comunicação, né, que veiculou
aquela, digamos, ofensa ou inverdade. Bom, ok. Primeiro ponto, né? Nesse momento, nós não estamos, então, num aspecto judicial, né? É uma tentativa extrajudicial de solução e de pacificação, né, dessa controvérsia. E é um momento interessante porque nós temos vivido, né, na sociedade como um todo, um momento de utilização de meios alternativos, né, para a solução das controvérsias. Mas ocorre o seguinte, aí que é um ponto importante para a gente refletir, né? Apenas no termo final de 7 dias, tá? Quer dizer, quem pretende exercer faz esse pedido direto ao veículo de comunicação e todo esse procedimento vai durar 7 dias. Então, ao final desses 7 dias, é que aquele que se sentiu ofendido, que se sentiu, né, lesado pela informação, ele vai poder exercer, então, né, o seu direito de ação no sentido processual, né? Então, ele vai poder acionar o judiciário, ok? Agora, veja bem, são 7 dias mais 24 horas, que é o prazo que, né, o juiz tem para poder analisar este pedido, então já estamos aí com um prazo de 8 dias. E a pergunta e essa efetiva resposta, ela vai, de fato, depois de tanto tempo, né, conseguir ser um direito de resposta que desagrave, de fato, que remova esse ilícito que foi veiculado, né? Porque me parece que quanto mais o tempo passa, né, desde a prática desse ilícito, né, menor vai ser o efeito desse desagravo e dessa reparação. Desculpa interrompê-la, mas aí a gente vai falar a internet. Nós temos esse cenário na internet, né? Exatamente. O direito de resposta também vale para a internet? Né? Então, assim, a mídia, a divulgação da informação, ela está cada vez mais veloz, né? Então, assim, como que a gente vai esperar 8 dias, digamos assim, né, para poder veicular esse desagravo? Será que ainda é efetivo, né? Então, fica essa reflexão, né? E a questão também, só para terminar, 2 reflexões que eu acho importantes, aí eu volto, né, para isso, que vieram com a lei. A Constituição fala que o direito de resposta, né, ele é proporcional ao agravo, tá? São 2 reflexões no mesmo sentido. O direito de resposta na Constituição diz que é proporcional ao agravo. E essa lei, ela acabou por restringir um conteúdo constitucional e disse que o direito de resposta vai ter o mesmo tempo da veiculação daquela ação ilícita. Então, veja bem, uma veiculação, digamos, de 10 segundos, ela pode proporcionar um dano gigantesco, né? E, às vezes, esse mesmo 10 segundos não vai ser proporcional ao agravo, né? Então, nós temos aí também duas reflexões com relação à mesma preocupação, né? Que é efetivamente dar uma concretude a esse direito de resposta e não cair só na esfera da indenização ou da reparação do dano, né, de forma financeira. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Clênia Goretti, que fala assim, doutora: muitas vezes, por conta do imediatismo, os sites divulgam matérias sem ouvir o outro lado. Quais as consequências do ponto de vista jurídico das situações como esta, doutora? Então, com relação a isso, é importante a gente retomar desse pressuposto da responsabilidade social, né? Da responsabilidade daquele que vai veicular a informação, né? De ter que deixar um pouco o imediatismo de lado. A gente vive no mundo do imediatismo, né? Mas exercer primeiro essa busca, né? Da veracidade da informação para depois veicular, né? Porque depois de veiculado, vamos fazer a conexão com o direito de resposta. Fica muito difícil, nessa velocidade da internet, da divulgação das informações, né, fazer essa reparação por meio dessa resposta, né? Então, assim, é muito complicado. Mas a pergunta da Clênia, acho que tem mais a ver com relação à internet, né? Então, a gente já entra também nessa pergunta que tu havia feito antes, com relação à internet, né? Como fazer tudo isso? Bom, primeiro
é importantíssimo dizer que o direito de resposta, justamente por ser constitucional, ele, né, é possível em todas as formas de divulgação aí de pensamentos, né, de palavras, enfim. Então, mesmo na internet, é possível um direito de resposta, né, obviamente. Ocorre que a lei do Marco Civil da Internet, né, ela não trouxe especificamente um artigo que diga, que discipline sobre o direito de resposta, até porque nós já tínhamos a lei, né, do direito de resposta de 2015. Tá me ouvindo bem ou tá travando, Tânia? Tá ok, estou te ouvindo bem, doutora, fica à vontade. Então, essa lei do Marco Civil da Internet, ela trouxe no seu artigo 3º também um rol de direitos e garantias individuais, mais ou menos repetindo a Constituição, né? E aí nós temos duas situações que foram disciplinadas pela lei do Marco Civil da Internet, como, digamos assim, espécies do gênero direito de resposta, né? Então, uma dessas situações, está no artigo 19, ela diz que depende o quê? De uma ordem judicial específica, tá? Então, havendo aí uma veiculação de algo que esteja inverídico, né, difamatório, injurioso ou até calunioso, então aquele, né, que pretende esse exercício vai, então, ingressar com um pedido judicial e, após esse pedido judicial, com ordem específica, a veiculação, o site, o provedor, né, ele vai retirar, né, ou vai conferir aí o direito de resposta específico, tá? Embora a lei não fale assim, direito de resposta, só fale em remover o conteúdo, o STJ já tem diversos julgados nesse sentido, né? De possibilitar essa resposta também por meio da veiculação da internet, tá? E a outra possibilidade está prevista no artigo 21, que são os casos de nudez, de sexo privado, né, que foram divulgados. Então, a partir da interpelação do próprio prejudicado, do próprio ofendido, veja, não vai precisar de uma ordem judicial nesses casos. Então, o site, o dono desse provedor, né, ele é obrigado a remover, né, desde logo, evitando a propagação desse conteúdo, tá? Então, são duas disciplinas que fazem parte, né, de uma geral que é o direito de resposta. Pois é, doutora, teve algumas perguntas aqui, mas assim, eu vou repassar mais uma pergunta, porque o nosso tempo ele já está chegando na reta final, né? Nós temos mais 5 minutinhos para a gente encerrar, mas eu vou repassar mais uma pergunta que a senhora pode, né, responder tranquilamente, né, para depois fazer as considerações, que é da Magda, eu vi aqui da Magda Matos, vou puxar aqui, ela fala assim, importante ressaltar também qual a punição quanto à divulgação de fake news, porque nós temos todas essas situações e fake news também, né, uma situação que pode causar danos, pode, né, vem contrapor a liberdade de expressão e direito à democracia, né, doutora? Exatamente, na verdade, essa responsabilidade social que nós falamos, né, tanto, e aí vem tanto uma responsabilidade do próprio profissional, do jornalista, quanto das pessoas, nós, né, que repassamos isso. Então, hoje a gente tem que fazer um filtro, a gente tem que perder, digamos assim, um tempo para verificar a veracidade das informações, né? Costumamos dizer que a internet é um mundo sem dono, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa filtragem, né? Até para evitar danos a outras pessoas, antes de repassar, né? Você olha ali, tem diversos sites ou formas da gente verificar se aquela notícia é fake news, não é fake news, e principalmente agora que nos aproximamos das eleições, né? Então já é importante fazer esse alerta, né? Eu digo que, bom, nós todos estamos vendo esse cenário, a eleição passada praticamente, né, foi permeada por fake news. Então agora nos aproximamos novamente de um período eleitoral. Então, é importante a gente ter esse cuidado com as fake news, porque achar, né, a investigação da fake news é muito difícil, né? A retirada da fake news é muito difícil, porque o efeito é imediato, né? Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade preventiva na fake news.
Doutora, ainda tem uma pergunta aqui, eu não encontrei, mas eu vou repassar mais ou menos como eu li, que fala em relação quando há divulgação de dados sigilosos, né, de algum caso, né, qual o impacto disso na questão da liberdade de expressão, também o direito à democracia? Não, além de ferir, né, e de ser um ilícito civil, dentro dos termos que nós estávamos falando, ela pode também ter uma consequência criminal, né? Então, estamos vendo aí, acompanhando a situação dessa menina, né, que teve os dados sigilosos dela após ser vítima de um crime, né, terrível que foi o estupro. Então, assim, ter divulgado todos os seus dados de uma criança, inclusive endereço, né? Então, assim, isso pode ensejar uma conduta criminal também, né? Além de todos esses ilícitos civis. Então, vejo que nós temos que ter a liberdade de expressão, né? Ela tem que ser concretizada de uma forma bem ampla, né? Porque não existe democracia sem liberdade de expressão, mas o limite mínimo dela nós temos que respeitar, que é justamente para evitar, por outro lado, o mesmo abuso, né? Um abuso na divulgação de dados e informações. Okay. Doutora, muito obrigada. Agradecemos a todos que estão aqui participando. Eu agradeço Algumas perguntas muito. não conseguimos repassar. E deixo aberto para a senhora fazer as suas considerações, né? Qual o alerta que a senhora faz de forma geral, né? Diante dessas situações, ou até mesmo as orientações para as pessoas que se sentirem, né? Com o seu direito lesado, ou profissional também, né? Que sentir, né? Então, Que situação, assim, como que deve proceder. Agradeço muito por ter participado, pelo convite, por ter conhecido, né, o Gibran, professor excelente. Muito obrigada a todos. Esse tema é um tema muito importante, ele é muito interessante, e eu justamente queria deixar como recado, além dessas considerações já feitas, né, 2 pontos. O primeiro era justamente sobre as eleições, né? Então, redobrar a atenção a essa responsabilidade na informação com relação às eleições vindouras, né? E o segundo é algo que nós até conversamos com a Magna, né, a vice-presidente do Sindijor, que eu acho importantíssimo. Em toda a minha atuação, principalmente, né, nos projetos e palestras sobre corrupção, a gente acaba abordando este tema. E se encaixa muito aqui, que é o quê? É a ética. Porque a ética, ela é que vai dar o equilíbrio, né, entre a liberdade de expressão, né, e esse abuso do direito de informação e de expressão. Né? E essa ética, ela tem que estar presente em tudo, nos profissionais, nas pessoas, né? Nos ensinamentos, como eu vi outros comentando aqui, não é só na faculdade, na escola, em tudo, porque a partir do momento em que nós temos a ética na divulgação da informação, a ética no exercício do direito de defesa, né? Da resposta, então pode ter certeza que nós encontraremos pelo menos um equilíbrio melhor nessas situações. Ok, agradecemos. Vou só repassar aqui alguns comentários, né, em relação que chegaram aqui para finalizar. Ludmila, ética é contorno essencial de tudo. E Barros, excelente live, a abordagem do tema foi extremamente oportuna ante o período eleitoral que se avizinha. A Clênia, muito esclarecedora. Everaldo, obrigado, doutora, pela orientação. Luciana Abrão, excelente. Luciana, muito técnica e precisa. Obrigada a vocês todos. O procurador, né, geral de Justiça também que está acompanhando, também dando os parabéns, elogiando. E assim, então, doutora, nós vamos encerrando, né, esse nosso debate. Que pena, né? O tempo muito curto. E lembrando que essa live, assim como as outras, ficam disponíveis, né? Tanto aqui no nosso Instagram do AMP, né? No IGTV, quanto no YouTube. Para quem quiser acompanhar essa live ou as outras, né, que foram realizadas, todas estão disponíveis, doutora. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. Vou encerrando aqui com a doutora. Obrigada, agradecemos a todos que participaram conosco neste encontro de hoje, também nas outras lives realizadas, nas 3 outras lives dessa etapa, né, que é o projeto MP e Você. O objetivo deste projeto é promover esse diálogo, né, entre essa aproximação entre o Ministério Público,
a sociedade de forma geral, instituições como o Sindijor, né, que representa a classe dos jornalistas. Agradecemos muito todos que participaram, contribuíram, lembrando, reforçando mais uma vez que esta live fica disponível aqui no Instagram do MP, também no YouTube do Ministério Público. Vocês podem entrar, compartilhar com alguém, com quem você acha que é importante debater este tema. E em nome do Ministério Público, nosso agradecimento pela sua participação, e vou encerrando aqui então. Até a próxima!